alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Vejam também os slides referentes a esse texto, porque aí os irmãos terão a lógica do nosso raciocínio, porque nós não repetimos aqui o texto da revista. A nossa proposta é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza ao longo da semana 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Nós também publicamos videoaulas, slides e textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também disponibilizamos aos amados irmãos as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na Revista dos Adultos. Os irmãos terão a oportunidade de ter um momento devocional e angariar ainda mais informações para a lição. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Essa reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e se realiza no templo antigo da igreja, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, onde hoje é a sede da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2024 o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E hoje nós iremos estudar a lição de número 2, que é o livro de Ruth. Vamos fazer um estudo panorâmico, ter uma visão panorâmica do livro de Ruth. Porque neste trimestre nós estamos estudando 2 livros das Escrituras, os 2 livros femininos da Bíblia, o livro de Ruth e o livro de Esther. Então, o primeiro bloco do trimestre vai tratar do livro de Ruth. E nós temos esta lição hoje para ter uma visão panorâmica do livro de Ruth. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor nas Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. O livro de Ruth é o primeiro livro que nós vamos estudar, e vamos estudá-lo em primeiro lugar por 2 motivos. O primeiro é por ordem cronológica, né? Os fatos do livro de Ruth ocorrem no período dos juízes, enquanto que os fatos do livro de Esther já ocorrem depois do cativeiro, no tempo do domínio persa. Então, bem depois. Então, cronologicamente, é melhor estudarmos primeiro Ruth para depois estudarmos Esther. Mas existe um outro fator. A perspectiva do nosso trimestre é estudar estes 2 livros a partir, com o objetivo de mostrar que Deus governa o mundo e cuida da família. E, naturalmente, este governo do mundo, que abrange o governo das sociedades, o governo da humanidade,
O governo do universo é algo que podemos dizer macrocósmico. Mas a família, a base da sociedade, a célula da sociedade, o alicerce de toda a convivência da humanidade, podemos dizer que é o microcosmo. E nós devemos ir do micro para o macro. Então, embora o título do nosso trimestre comece pelo macro, o Deus que governa o mundo, e termine no micro e cuida da família, nós devemos, logicamente, começar a tratar do cuidado da família. E isto é a ênfase do livro de Ruth. Então, também por este motivo lógico de começarmos no microcósmico para depois irmos ao macrocósmico, o livro de Ruth deve ser estudado antes do livro de Esther. O livro de Ruth, ele é, como eu disse, um dos 2 livros femininos da Bíblia, porque o seu título é o nome de uma mulher, Ruth, que é a personagem principal do livro. Se bem que no livro nós temos 3 grandes personagens, sendo 2 mulheres e apenas um homem, o que também reforça aí o caráter feminino deste livro. Noemi e Ruth são as 2 mulheres protagonistas deste livro. Daí porque ele ser chamado aí como um dos 2 livros femininos das Escrituras. O livro de Ruth, ele é do Antigo Testamento. São as chamadas Escrituras hebraicas. Ele foi escrito em hebraico, foi e pertence ao Antigo Testamento. Desde sempre considerado pelos judeus um livro inspirado. E ele o é porque é confirmado no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, logo no seu primeiro livro, no seu limiar, no Evangelho segundo escreveu Mateus, ele confirma a narrativa de Ruth ao falar da genealogia de Jesus Cristo. É o que lemos lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Então aqui nós vemos a genealogia que, inclusive, é o final do livro de Ruth. O livro de Ruth termina com a genealogia de Davi, mostrando que o filho de Ruth, Boaz, era Obed, que Obed teve um filho chamado Jessé, e que Jessé teve um filho chamado Davi, que foi o rei Davi. Então aqui o Novo Testamento confirma a autenticidade e a origem divina e inspirada do livro de Ruth. Então, é um livro do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, nós sabemos que os livros do Antigo Testamento, eles são divididos conforme a Septuaginta ou conforme a Bíblia hebraica. Os irmãos se lembram e sabem que o Antigo Testamento foi revelado por Deus aos israelitas, escrito em hebraico, salvo alguns documentos, algumas partes que foram escritas em aramaico, nos livros de Esdras e no livro de Daniel. Tanto Esdras quanto Daniel já viviam após o cativeiro, na corte dos reis de Babilônia e da Pérsia, e a língua ali falada era o aramaico. Aliás, o povo de Israel foi para o cativeiro falando hebraico e voltou falando aramaico. O hebraico passou a ser apenas a língua utilizada no culto, na leitura das Escrituras.
O povo mesmo não tinha conhecimento mais do hebraico. Tanto que quando Jesus fala em hebraico na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste, que é o Salmo 22, o povo não entendeu e achou que ele clamava por Elias. Então, mostra como o povo não tinha conhecimento mais do hebraico nos dias de Jesus. E isso aconteceu por causa do cativeiro da Babilônia. Mas, retornando aqui, as escrituras hebraicas, por isso que elas são chamadas hebraicas, que é o Antigo Testamento, ele foi traduzido já na época do domínio grego, depois do domínio persa, quando nós temos Alexandre o Grande, rei da Grécia, rei da Macedônia, que se tornou o rei da Grécia, conquistou o Império Persa, então, e ele morreu logo em seguida, com apenas 33 anos de idade, e então seu reino foi dividido entre seus 4 generais. E um desses generais era Ptolomeu, que passou a reinar no Egito. E este reino do Egito envolvia o povo de Israel, a terra de Israel. E o seu sucessor, Ptolomeu II, mandou traduzir as escrituras hebraicas para o grego. E aí nós temos a primeira tradução, a primeira versão da Bíblia Sagrada, e que foi para o grego, a chamada Septuaginta, porque a tradição diz que foram 70 doutores da lei que fizeram esta tradução. Na hora de organizar os livros, os gregos, eles utilizaram o seu racionalismo, a sua lógica, e puseram uma ordem diferente da ordem dos judeus. Eu aqui estou com a Bíblia Hebraica, editada pela editora Sefer, e nós vemos aqui que a disposição dos livros é diferente. Por quê? Porque as escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, ele é chamado pelos judeus de Tanakh, Tanakh, né? Que é uma palavra que vem de Torá, que é a lei, Nevim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Então, os livros do Antigo Testamento, para os judeus, é dividido nestas 3 partes. E Jesus dividia as escrituras assim, porque ele era um judeu e ele aprendeu na sinagoga assim. Lucas, capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus chama aqui os escritos de salmos, porque o primeiro livro deste grupo é o livro dos salmos. Então, aqui na Bíblia hebraica, nós temos a Torá, que é a lei, os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os profetas, que são os livros de Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12, porque os profetas menores, na Bíblia hebraica, é apenas um livro. E depois, então, nós temos os escritos, que começam com os Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras, que envolve Esdras e Neemias, e Crônicas. Então, os irmãos percebem que esses são os 24 livros do Antigo Testamento hebraico, as escrituras hebraicas, a Tanakh. E o livro de Ruth está nesse grupo dos escritos, que é o grupo final. Neste grupo dos escritos, nós temos uma tríplice divisão.
esse grupo dos escritos, ele é dividido em 3 subgrupos. O primeiro subgrupo são os livros que podemos dizer dos livros poéticos, Salmos, Provérbios, Jó, né? São esses 3 livros poéticos. Depois nós temos os chamados 5 rolos, ou 5 livros, Hamesh Megillah. São livros que são lidos integralmente por ocasião de alguma festividade judaica. Então, são esses 5 livros que são lidos em 5 festas. O primeiro deles é Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, que é lido na festa da Páscoa. Depois nós temos Ruth, que é o livro que nós vamos estudar, que é a nossa lição de hoje, que é lido na festa das semanas, ou a festa de Pentecostes. Depois nós temos o livro de Lamentações, que é lido na data da comemoração da destruição dos 2 templos, que é um dia de jejum e de luto para Israel. Depois nós temos o livro de Eclesiastes, que é lido no livro de Eclesiastes, é lido na festa dos tabernáculos. E, por fim, o último livro, que é o livro de Ester, que é desse subgrupo, que é lido na festa de Purim. Veja que a sequência aqui é a sequência do ano judaico. O ano religioso judaico começa com a Páscoa, e a festa de Purim é uma festa no mês de Adar, que é o último mês do calendário judaico. Assim como o mês de Nisan ou Abib é o primeiro mês do calendário judaico, onde se celebra a Páscoa, nós temos o Purim, onde se celebra o livramento dado por Deus nos dias de Ester, que é no último mês, no 12º mês. Então, aqui nós temos, que é o mês de Adar, né? Então, nós temos aqui esses 5 livros que estão na sequência das festividades em que eles são lidos. E, por fim, nós temos os chamados livros finais, ou escritos finais, que são os livros de Daniel, de Esdras e de Crônicas. Então, esses são os escritos. Então, na ordem judaica, o livro de Ruth ocupa a 18ª posição e dos 24 livros, e, portanto, na parte dos escritos e no subgrupo dos chamados 5 rolos. Isso na disposição da Bíblia hebraica. Como eu disse, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, os gregos, dentro da sua lógica, eles reordenaram os livros da Bíblia. E aí o Antigo Testamento passou a ter a disposição que nós adotamos. Os cristãos adotam a disposição da Septuaginta. E a disposição da Septuaginta tem os 5 livros de Moisés, que é o Pentateuco, depois os livros históricos, que contam a história do povo de Israel, e o livro de Ruth está neste grupo, né? O primeiro livro histórico é o livro de Josué, que foi o líder depois de Moisés. Depois nós temos o livro de Juízes, que é o livro que são os governantes de Israel depois de Josué. E depois do livro de Juízes, nós temos o livro de Ruth. Por que o livro de Ruth é colocado depois do livro dos Juízes? Porque o livro de Ruth, ele mesmo diz que os acontecimentos que ele narra foi no tempo dos juízes. Olha o que diz Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam,
houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então, observemos aqui que o texto já começa dizendo que estes fatos se deram no tempo dos juízes. Então, os gregos, dentro da sua lógica, eles colocaram o livro de Ruth como um livro histórico, porque ele conta fatos, e colocaram depois do livro dos juízes, justamente porque os fatos ocorreram na época dos juízes. Na época de que juiz aconteceram os fatos do livro de Ruth? É dificílimo de precisar. Em primeiro lugar, o próprio período dos juízes tem uma cronologia muito incerta, porque há, pelo texto do livro dos juízes, juízes que estavam atuando simultaneamente. Então, há uma dificuldade para precisar as datas do próprio período dos juízes, a própria duração dos juízes, do período dos juízes. Nós temos, por exemplo, J.B. Pine, no Novo Dicionário da Bíblia, organizado por J.D. Douglas, ele traz ali uma cronologia dizendo que foram 319 anos o tempo dos juízes até o início do governo de Samuel. Mas isto é incerto, não há como nós podermos precisar. Então, se já é difícil verificar o período dos juízes, fica mais difícil ainda nós precisarmos os fatos ocorridos no livro de Ruth, já que o livro de Ruth não menciona o nome de nenhum juiz, não menciona nenhum período de opressão de povos estrangeiros, porque durante o período dos juízes, vários povos estrangeiros dominaram os israelitas, até como castigo de Deus pela desobediência do povo naquele período. Mas não há nenhuma menção no livro de Ruth, seja a respeito do juiz que estava governando na época, ou de algum povo que estava oprimindo os israelitas durante os fatos mencionados no livro de Ruth. Então, isso torna muito difícil precisar. Edward Rees e Frank Classen, esses 2 grandes cronologistas bíblicos, que foram a base para aquela Bíblia em ordem cronológica editada pela editora Vida, eles entendem que os fatos ocorridos no livro de Ruth ocorreram logo após o 3º juiz, que foi Sangar, durante a opressão do rei de Canaã, o rei Jabim. Mas, por outro lado, Jorge Defante, na sua tábua cronológica da Bíblia, mesmo dizendo que não há como afirmar com certeza, ele coloca os acontecimentos já durante o tempo de Gideão e da opressão dos midianitas. Então, não temos como afirmar com certeza em época de que juiz ou de que opressão de povo estrangeiro no período dos juízes os fatos ocorreram. O livro de Ruth, então, é colocado ali na ordem adotada por nós, cristãos, a ordem da Septuaginta, como sendo o 8º livro da Bíblia. Então, veja aí a diferença, né? Na Bíblia hebraica, ele é o 16º, o 18º livro, e no livro, na disposição da Septuaginta, ele é o 8º livro. Como eu disse, o livro de Ruth é um dos 5 rolos,
e ele é lido na festa das semanas. A festa das semanas, também conhecida como Sesta de Pentecostes, é a segunda grande festa do calendário judaico e que ocorre 50 dias depois da Páscoa. O que comemora a festa das semanas? E ela é chamada de semanas porque depois da Páscoa nós temos 7 semanas, que dá 49 dias, que somada com a Páscoa dá 50 dias depois da Páscoa. Por isso que ela é chamada de festa das semanas em hebraico é Shavuot, né? Então, por que o livro de Ruth é lido na festa das semanas? Porque a festa das semanas ela foi instituída para agradecer a Deus pelo início da colheita. Né? Os irmãos sabem que a Páscoa se dá na primavera. Em Israel, o inverno é rigoroso, a vegetação desaparece, as águas gelam, e com a primavera, como que renasce a natureza. E aí vem as primeiras chuvas, e com base nessas chuvas é feito o plantio, e o começo da colheita se dá nesse intervalo aí de 50 dias depois da Páscoa. Então, nós temos ali a festa das semanas, onde o povo de Deus agradece ao Senhor pelo início da colheita, por ele estar cumprindo a sua promessa de fazer com que eles vivessem numa terra que manava leite e mel. Mas o livro de Ruth, eles ocorre os fatos que envolvem o retorno de Noemi a Belém, acompanhada de Ruth, e a restauração da família de Elimeleque, isto se dá durante a colheita, tanto do trigo quanto da cevada. É o que nós lemos lá em Ruth, capítulo 1, versículo 22. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. E no capítulo 2, no versículo 23, assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Então, os fatos do livro de Ruth estão aí envolvidos na época da colheita. E é por isso, então, que Ruth é lido na festa das semanas. Mas não é só por isso. Os judeus leem o livro de Ruth também porque a festa das semanas também celebra a entrega da lei ao povo no Monte Sinai. Também 50 dias depois da Páscoa, o povo de Deus recebe ao Senhor do Monte Sinai e sela o pacto do Sinai, pacto da lei. Né? Deus entrega ali os 10 mandamentos e o povo se torna o povo santo e o reino sacerdotal. Também o livro de Ruth, ele, ao ser lido na festa das semanas, ele relembra que Ruth, uma mulher estrangeira, uma mulher moabita, uma pessoa que, por ser moabita, não podia sequer entrar no tabernáculo, porque era proibido aos moabitas entrarem no tabernáculo, ela crê no Deus de Israel e resolve ter a Israel, ao Deus de Israel como seu Deus. É o que ela diz para a sua sogra, lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu,
e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, assim como Ruth, sendo estrangeira moabita, estranha às alianças de Deus, ela adota a Deus, o povo de Israel, como seu povo, e a Deus como seu Deus, também na festa das semanas, o povo se lembra que escolheu ser o povo de Deus. Foi essa a proposta que Deus deu para o povo lá no Monte Sinai. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os homens, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, na festa das semanas, o israelita se lembra que o povo decidiu ser o povo de Deus. E assim, ao se ler o livro de Ruth, se relembra esta circunstância, porque Ruth também decidiu fazer parte do povo de Deus. E aqui nós temos uma lição importante, irmãos. Só pode pertencer ao povo de Deus aquele que tem a Deus como seu Senhor, ou seja, aquele que aceita os mandamentos de Deus, aquele que resolve obedecer a Deus. Ruth sempre obedecerá às normas da lei, embora não fosse israelita. Mas ela decide pertencer ao povo de Deus. Não há como pertencer ao povo de Deus sem ser obediente à palavra de Deus. Mas também no livro de Ruth, ser lido na Festa das Semanas, mostra que o livro de Ruth também nos fala da benevolência divina. É a palavra hebraica hesed, que quer dizer benignidade, misericórdia, benevolência. É o querer bem, é a boa vontade de Deus. E é o que nós vemos aqui. No livro de Ruth, Deus quer restaurar a família de Elimeleque. Deus providencia a remissão da família por intermédio de Boaz. Deus faz com que Ruth vá justamente respigar no campo de Boaz. Boaz demonstra boa vontade e vai até as últimas consequências para remir a Ruth, a família de Ruth, sendo aqui um tipo de Jesus Cristo, que também é a graça de Deus manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Quando Jesus nasce, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, é dito o seguinte: capítulo 2, versículo 13. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os coros angelicais vieram louvar a Deus, porque com o nascimento de Jesus,
Deus mostrava a sua boa vontade para com os homens, o seu desejo de salvar os homens. É isso que nós vemos no livro de Ruth. A boa vontade de Deus para restaurar uma família de pessoas que haviam gravemente desobedecido a Deus e, por esta desobediência, encontrado a morte. E, neste particular, nós vemos que, como a festa das semanas era a figura do derramamento do Espírito Santo, que se deu exatamente na festa de Pentecostes do ano 29, nós temos aqui que o livro de Ruth nos fala da graça de Deus. E esta graça de Deus que começa a se manifestar por intermédio da igreja no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, nós temos o início desta colheita de almas, o início desta salvação na pessoa de Jesus Cristo, sem acepção de pessoas, na plenitude do Espírito Santo. O dia de Pentecostes demonstra isso. E o livro de Ruth é uma eloquente demonstração da boa vontade divina para com os homens. E o fato de Ruth, uma moabita, se tornar ascendente do rei Davi. E é isso que mostra o livro de Ruth. Mas nós, já no Novo Testamento, sabemos que Ruth é da linhagem de Jesus, é ascendente do Salvador, ela é retirada de Moabe, do estranho, do estrangeiro, para fazer parte da família de Jesus, da família de Deus. E é exatamente isto que acontece com a igreja. Ruth, ela é uma figura da igreja gentílica. Por quê? O apóstolo Paulo nos fala lá em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, eu li aqui Efésios 2, de 11 a 16. E isso está figurado, tipificado no livro de Ruth. Uma moabita que estava separada da comunidade de Israel, não podia sequer entrar no tabernáculo, que não tinha as promessas, não tinha as alianças, mas que, sendo remida por Boaz, se torna sua esposa e se torna ascendente da casa real de Israel e ascendente do próprio Messias. Foi isso que aconteceu conosco. Nós também estávamos separados da comunhão com Deus, destituídos da glória de Deus, mas agora, pelo sangue de Cristo, nós temos comunhão com Deus e passamos a fazer parte da família de Deus. Passamos a ser irmãos de Jesus Cristo. Que maravilha! E é isto que nos mostra o livro de Ruth. O livro de Ruth
que não coincidentemente é lido no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. Lembrando aqui também uma outra figura, que é essa dada pelo apóstolo Paulo, que bem representa essa circunstância. Lá em Romanos, capítulo 11, no versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Olha o que aconteceu. Elimeleque, Malom e Quilion foram mortos por desobedecerem a Deus, por não crerem em Deus. Mas Boaz restaura esta família, tornando Ruth a sua esposa e fazendo de Ruth membro da família de Jesus Cristo. Nós também agora somos família de Deus, agora nós somos corpo de Cristo, agora nós somos irmãos de Jesus. Vista então estas lições que nos trazem o fato de Ruth ser lido, né, o livro de Ruth ser lido no dia da festa das semanas, vamos agora também ver algumas lições que nós podemos tirar do nome Ruth. Ruth é um nome moabita e o significado de Ruth, como a língua moabita desapareceu, é alvo de controvérsia, mas a maior parte dos estudiosos colocam 4 significados para o nome Ruth: associação, amizade, companheira e vistosa. E cada um desses significados do nome Ruth nos trazem importantes lições a respeito da mensagem do livro de Ruth. Associação. Ruth resolve se associar ao povo de Israel. Como nós já lemos aqui, ela disse: o meu povo é o teu povo, o meu Deus é o teu Deus. Pelo exemplo dado por Noemi, pelo testemunho dado por Noemi, pela doutrinação feita por Noemi, Ruth creu em Deus e resolveu fazer parte de um povo, mesmo sabendo que poderia ser mal vista e discriminada pelos israelitas, ela queria pertencer a Deus e ao povo de Deus. Esta associação. O livro de Ruth nos mostra que para nos associarmos a Deus, precisamos crer em Deus. E crer contra a esperança. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre Abraão, o pai da fé, ele diz que Abraão creu contra a esperança. Ele fala aqui no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18, o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão não tinha sequer um filho. Sua mulher era estéril. E Deus disse que ele seria pai de muitas nações. Mas ele creu. Ao olhar aquele céu estrelado, particularmente estrelado,
a Bíblia diz que ele creu e isto lhe foi imputado por justiça. Ruth também. Ela tinha todos os motivos para não crer em Deus. Afinal de contas, Elimeleque, seu sogro, havia morrido. Malom, o seu marido, havia morrido. E o seu cunhado havia morrido. Humanamente pensando, nós vemos um Deus vingativo, um Deus matador. Ela aprende com Noemi que os moabitas nem sequer podiam entrar na congregação, que era a habitação do Deus de Israel. Por que crer neste Deus? Ocorre que Noemi havia contado a ela e a órfã os sinais, as maravilhas, os prodígios, o cuidado de Deus para com Israel, as promessas. E certamente Noemi também havia dito que não era do agrado de Deus ela estar ali em Moabe. E, ao ver os acontecimentos funestos e nefastos, Ruth pôde compreender que isto era resultado de uma desobediência a Deus e que Deus fazia justiça e mostrava ser o verdadeiro Deus tendo controle de toda a situação, não admitindo ser escarnecido. E ela então adquire esta fé em Deus, crendo contra toda esperança, esperando e sabendo que Deus iria prover a ela e a sua sogra quando elas viessem para Israel. E ao chegar a Belém, Ruth ela vai se submeter ao sistema da lei de Moisés. Como viúva e estrangeira, e necessitada e desamparada, e não podendo sua idosa sogra trabalhar, ela vai se submeter ao instituto da respiga para colher aquilo que caísse durante a colheita. Ela se humilha, fazendo como Deus mandou. Então, a associação, ela significa submissão a Deus. É aderir a Deus. Não questionar a Deus, mas aceitar tudo quanto é determinado pelo Senhor. Esse é o primeiro significado do nome Ruth, associação. Mas o segundo significado é amizade. E aqui nós vemos que a amizade é a demonstração de amor. Ruth, ela demonstrou amor à sua sogra Noemi. Noemi havia demonstrado afeição às suas noras, tanto que elas se apegam a ela, né? E o que diz o texto bíblico? O texto bíblico diz o seguinte, Ruth 1:14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. E Ruth diz, onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Só a morte me separará de ti. Ruth se apegou porque amou a Noemi. Ruth se apegou ao Deus de Israel porque amou o Deus de Israel. É a amizade. Este é o relacionamento que nos faz entrar em comunhão com Deus. Esse é o relacionamento estatuído pelo Senhor Jesus. Jesus nos faz amigos de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Jesus disse lá em João, capítulo 15, versículo 15: Já vos não chamarei servos,
Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus nos faz seu amigo. Ruth era amiga de Noemi, era amiga do Deus de Israel. Mas o nome Ruth também significa companheira. E aqui nem precisamos falar muito. Ruth se apega a Noemi e não larga mais Noemi. Não larga mais Noemi. Está sempre ao seu lado. Está sempre sob a orientação de Noemi. Proporciona o sustento de Noemi. Vai trabalhar, como diz Alexander White, que escreveu aquele livro, um pastor presbiteriano do século XIX, que escreveu aquele livro Personagens Bíblicos do Antigo e Novo Testamentos. White diz que Ruth vai mendigar por amor à sua sogra. Ruth demonstra este grande amor porque ela é companheira. Ela está ao lado de Noemi, compartilha o pão com Noemi e trabalha por ela e por Noemi. Esta é Ruth, companheira. E nós devemos ser companheiros do Senhor. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E o quarto significado do nome Ruth quer dizer vistosa, agradável à vista. Ruth devia ser bonita fisicamente, mas a sua beleza espiritual sobrepujava esta beleza física. Quando Ruth tem seu filho Obed, olha como as mulheres de Belém descrevem Ruth. Ela diz assim: então, Ruth 4:14. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ruth sempre demonstrou amor a Noemi. E as próprias mulheres de Belém diziam que o seu valor, mesmo ela sendo mulher moabita estrangeira, o seu cuidado, o seu amor, era como se Noemi tivesse tido 7 filhos que cuidassem dela. Ruth se notabilizava pelo seu amor, pelas suas virtudes. Boaz começa a se interessar por Ruth por causa deste aspecto espiritual e moral de Ruth. É o que nós lemos lá em Ruth, capítulo 2, versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Versículo 11. Respondeu Boaz e disse: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito.
e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Uma beleza espiritual. Era bem o contrário do que as mulheres moabitas eram conhecidas. Elas eram conhecidas por serem sensuais, insinuantes, tanto que nós tivemos aquele episódio de Baal Peor, em que houve uma grande prostituição promovida por mulheres de Moab. Prostituição de israelitas, promovida por mulheres de Moab. Mas Ruth não, ela era agradável à vista pela sua beleza espiritual. Como está a nossa beleza espiritual? Como as pessoas nos veem? Como alguém que ama a Deus e ama ao próximo? Ou como pessoas egoístas e que usam as pessoas como instrumento para a satisfação de seus desejos? O livro de Ruth, como eu disse para os irmãos, ele é um dos escritos, é um livro histórico, e alguns judeus, inclusive o historiador Flávio José, eles fazem uma divisão diferente dos livros da Bíblia, porque em vez de 24 livros, eles entendem que os livros do Antigo Testamento só podem ser 22, para associar um livro a cada letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. E para isto, eles juntam o livro de Josué e de Juízes e o livro de Samuel e de Reis. Então aí, Josué e Juízes passa a ser um livro só, Samuel e Reis passa a ser um livro só, e ao invés de 24 livros, nós temos 22 livros. Nesta disposição, Ruth, então, passa a ser o 16º livro. E a 16ª letra do alfabeto hebraico é a letra Ain, que significa olhos. E aí os rabinos judeus dizem que o livro de Ruth mostra que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Provérbios 15:3. E é bem esta ideia da perspectiva do nosso trimestre. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Deus tanto pune e castiga a desobediência, o desprezo e a deliberada rebeldia de Elimeleque, Malom e Quilion, como também vê a sinceridade, vê a fé e a humildade tanto de Noemi quanto de Ruth. E por isso restaura a família para honrar e galardoar, como disse Boaz aqui no seu desejo a Ruth, a sinceridade, a obediência e o temor demonstrados por Ruth e Noemi. Pouco importava que Noemi fosse uma viúva. Pouco importasse que Ruth fosse uma moabita. Os olhos do Senhor, vendo a sinceridade e pureza de coração daquelas mulheres, as reergueu e as restaurou. Então, Ruth estaria vinculada aí a esta letra Ain, os olhos. Já na disposição da Septuaginta, Ruth ocupa a 8ª posição. É interessante que essa associação dos livros da Bíblia a letras do alfabeto hebraico, na Bíblia inteira, que tem 66 livros,
66 é múltiplo de 22. E, portanto, existe até uma teoria aí da chamada roda da Bíblia, que mostra que existem 22 discursos, 22 mensagens nos livros da Bíblia. Cada mensagem repetida 3 vezes, né? Já que são 66 livros. E dentro dessa ideia, o livro de Ruth, ela está em 8º lugar na disposição da Septuaginta, então corresponde à letra hebraica Het, cujo significado é cerca, é muro. E aí, então, nós encontramos Deus como sendo protetor, como sendo aquele que protege, aquele que guarda, o guarda de Israel. E esta guarda, esta proteção é dada àqueles que são tementes e obedientes ao Senhor. É por isso que o salmista, no Salmo 91, ele diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, aquele que está nos lugares celestiais em Cristo, ele recebe todas as bênçãos espirituais, como diz Paulo lá em Efésios 1 e 3. Ruth e Noemi, por estarem na obediência, no esconderijo do Altíssimo, elas são protegidas, são guardadas da destruição familiar, guardadas da fome, e Ruth passa, inclusive, a pertencer à linhagem do Messias. Então, aqui temos também mais esta mensagem trazida pelo livro de Ruth. A autoria do livro de Ruth é atribuída pela tradição judaica a Samuel. Lá no Talmud, que é o segundo livro sagrado do judaísmo, a coletânea daquela tradição dos anciãos, o Talmud diz que o livro de Ruth foi escrito por Samuel. E não há motivos para nós duvidarmos desta tradição. Por quê? Porque Samuel foi quem ungiu Davi. Foi até Belém para ungir Davi. Deus apenas lhe disse que havia provido de um dos filhos de Jessé para ser o rei. E Samuel, ao chegar a Belém, foi até Jessé e, naturalmente, se informou sobre a história de Jessé. E Jessé, com toda certeza, lhe contou os fatos concernentes ao seu pai Obed, como ele descendia de uma moabita, como a sua família foi restaurada por Deus. E inspirado pelo Espírito Santo, Samuel então registra esta história, que era um alento do cuidado de Deus para com o seu povo e para com a própria realeza. Samuel não sabia ainda que Deus iria prometer a Davi que da sua descendência viria o Messias. Mas a história de Ruth comoveu certamente Samuel, e ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreve o livro de Ruth. O livro de Ruth faz parte dessa segunda onda de inspiração. Os irmãos, um trimestre, alguns anos atrás, nós falamos sobre a inspiração das Escrituras e nós vimos que houve ondas de inspiração na elaboração da Bíblia. A Bíblia foi escrita num espaço de cerca de 1.500 anos e houve instantes na história de Israel em que houve esta inspiração do Espírito Santo. Então, a primeira inspiração, a primeira onda de inspiração, envolve o Pentateuco e o livro de Josué. É Deus inspirando Moisés a escrever e depois a Josué a continuar esta escrita.
Com a morte de Josué e a entrada no período dos juízes, que é um período de estagnação espiritual, como nós vamos estudar mais detidamente na próxima lição, nós encontramos ali que não há inspiração das Escrituras. A palavra de Deus era rara naquele tempo. É o que nós lemos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Então, neste período, diante da apostasia, da idolatria, da anarquia, Deus não se manifesta ao povo. Isso vai voltar a acontecer com Samuel, né? O texto diz que quando Samuel era jovem, a palavra de Deus era de muita valia. Mas lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, versículo 19, é dito: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então Deus constituiu a Samuel como profeta e o inspirou a escrever tanto o livro de Juízes quanto o livro de Rute e parte do primeiro livro de Samuel. Esta é a chamada segunda onda de inspiração das Escrituras, que para com Salomão. Aí, quando o povo entra novamente da idolatria, por causa do mesmo Salomão, aí nós vamos ter mais um gap, mais um intervalo entre para dar um novo início à onda de inspiração, o que se deu mais ou menos por volta do tempo do rei Ezequias. Então, o livro de Ruth é um livro que faz parte da segunda onda de inspiração e sua autoria é atribuída a Samuel pela tradição judaica e essa tradução é respaldada pelos acontecimentos narrados nas Escrituras. O livro de Ruth tem 4 capítulos, 85 versículos, 16 perguntas, e é o primeiro livro na sequência ali da Septuaginta que não tem nenhuma profecia ou mensagem particular de Deus por um profeta de Israel. É um livro que tem 30 ordens e 2 promessas. Toda essa pesquisa foi feita por Finis Jennings Dake, né, que fez aquelas notas que são a famosa Bíblia de Estudo Dake. Estes 4 capítulos e 85 versículos, eles são divididos normalmente em 3 partes. O primeiro capítulo é uma introdução, é a narrativa do drama de Noemi e sua volta a Belém de Judá. A segunda parte do livro é a história do amor entre Ruth e Boaz, que vai do capítulo 2 até o capítulo 4, versículo 17. Né? Começa aí com o primeiro encontro de Ruth com Boaz e termina com o casamento de Boaz e o nascimento de Obed. E a terceira e última parte do livro é a genealogia de Davi, que ocupa os 4 últimos versículos do livro de Ruth, 4, 18 a 22. Há quem defenda que, inclusive, essa parte final foi acrescentada nos dias do rei Ezequias, quando houve a compilação do texto bíblico até então conhecido, até então inspirado, até então revelado, e haveria sido acrescentada esta genealogia de Davi. É o que alguns entendem, mas nada impede que o próprio Samuel
tem escrito isto, porque ele se informou e foi ele quem ungiu a Davi. Ainda, para nós terminarmos, precisamos tirar aqui alguns conceitos equivocados que têm sido defendidos aí pelos chamados teólogos liberais, esses incrédulos que se chamam teólogos. Para este povo, o livro de Ruth teria, em primeiro lugar, sido escrito no tempo de Esdras, para ser uma reação à proibição aos casamentos mistos, que foi estabelecida por Esdras e depois por Neemias. Que, aliás, não foi estabelecido. A lei já proibia os casamentos de judeus com gentios. E quando Esdras chega a Jerusalém, ele vê aquele estado caótico, a começar dos sacerdotes, todos se casavam com mulheres estrangeiras. Então, segundo estes pseudo-teólogos, esse livro teria sido escrito para se contrapor ao pensamento de Esdras. É um pensamento absurdo, porque a Bíblia, primeiro, é inspirada por Deus. É um livro único, que não tem contradição. Como é que um livro é escrito para contrariar outro? Não tem o mínimo cabimento. Outro, sim, não há nem. Não há como nós termos, portanto, um livro que seria uma falsidade. E nós já vimos que o livro é autenticado no Novo Testamento. Um outro pensamento é que o livro de Ruth teria sido escrito na época dos Macabeus, aqueles reis sacerdotes, né, que governaram Israel entre o ano 120 e o ano 60 antes de Cristo, no final do domínio grego e antes do domínio romano. Também como uma reação à política contrária à miscigenação dos povos estabelecidas por esses reis macabeus. É mais uma teoria que padece do mesmo vício da outra, que é a de entender que um livro é escrito para contrariar outro. E, além desse fato, nós sabemos que no período dos Macabeus, que é o período entre os dois testamentos, Deus não inspirou ninguém, porque Deus não se manifestou. Houve o chamado silêncio profético entre Malaquias e João Batista. Então, não poderia haver escrito inspirado neste período. Este é o livro de Ruth, o panorama do livro de Ruth. Preciosas lições e mensagens nos trazem este livro. E agora, nas próximas lições, minudenciaremos a sua narrativa. Amém.